A consagração de Antônio Torres. As festas literárias no Brasil. A nova temporada do Globo News Literatura está apenas começando. Luiz Fernando Veríssimo foi o vencedor do Prêmio Jabuti de Livro do Ano na categoria Ficção, com a coletânea de contos Diálogos Impossíveis. Audálio Dantas ganhou o prêmio na categoria Não Ficção, pelo livro-reportagem As Duas Guerras de Vlado Herzog. Cada um vai receber R$35 mil. A consagração de Antônio Torres, o escritor baiano que está relançando sucessos, como Essa Terra e Meu Querido Canibal, é o novo imortal da Academia Brasileira de Letras. Antônio Torres de Essa Terra para Este Fardão. O novo imortal da Academia Brasileira de Letras, sem dúvida. A alegria, quero saber disso. É uma longa história, né? É uma longa história, justamente. Uma longa estrada. Por favor. É uma longa estrada. É um momento realmente muito especial na carreira de qualquer escritor. Acho que... E para mim não é o fecho, é o começo. É o começo de alguma coisa, né? Eu sinto isso. Eu venho de um lugar sem raio e sem notícias das terras civilizadas, como cantava Luiz Gonzaga, o rei do Baião, sem livros. Até chegar a uma profissão. Sem livros? Zero? Sem livros. Seria o quê? Minha mãe diz ao contrário, diz assim, desde quando você tinha 2 anos de idade eu achava que você ia ser escritor. Aí eu perguntei para ela, mas como? Por quê? Ela disse, porque um dia você pegou um livro, abriu o livro e eu me escondi e fiquei olhando, achando que você ia rasgar as páginas. E você não rasgou, você estava lendo. Você abriu e leu, aos 2 anos de idade. Minha mãe, essa história não bate. Eu disse, por quê? Porque lá em casa não tinha livro, só entrou livro lá quando eu fui para a escola. Ela disse, e os da igreja, menino, e os da igreja? Realmente devia ter um catecismo lá, uma coisa dessas, né? Uma Bíblia, quem sabe? E de lá, de Junco, de Lagoa das Pombas? Bom, falar um pouquinho de Junco, eu tive, além de uma mãe, 2 professoras fantásticas, porque quando minha mãe levou para a professora Serafina, ela só faltou se ajoelhar nos pés da professora Serafina, beijar-lhe a mão, e logo no primeiro 7 de setembro me botou na praça pública para recitar Castro Alves, né, sabe? O hino à bandeira, sabe? O poema dele, né? O Auro Verde Pendão na Minha Terra, que é a brisa do Brasil, beijo e balança, etc, etc. E o povão chorando, vendo aquilo, eu tremendo, ia desmaiar. 4, 5, 6? Devia ter de uns 7 para 8 anos, né? E aí, quando eu desci daquele palanque, poxa, se você me perguntasse o que eu queria ser, a resposta era Castro Alves, né? Não deixava por menos. Não deixava por menos. Vocês eram muitos filhos? Eu sou o primeiro de uma fila de 11, né? Que responsabilidade. Mas quando, nesse tempo lá, tinha 4 ou 5, depois foram nascendo os outros, eu já tinha ido embora, né? Porque eu fui para uma cidade chamada Lagoinhas, fui fazer o ginásio, e lá, poxa, descobri o mundo dos livros, porque eu descobri o Shakespeare na biblioteca da prefeitura de lá, né? Eu li a Tempestade. Se eu entendi, não me pergunte. Não faz mal. Não faz mal, mas eu li o primeiro livro Machado de Assis, o Helena, né? Lia-se pelo enredo. A gente não sabia que o escritor era tão bom como a gente sabe hoje, né? E no próprio ginásio tinha um Grêmio, e o Grêmio tinha uma biblioteca, tinha uma estante com livro. E ali eu descobri Monteiro Lobato, não o Lobato para criança, porque eu sou de um tempo em que não havia literatura para criança. A gente começava com Castro Alves mesmo, era com Gonçalves Dias, Olavo Bilac, né? Criança, não verás país nenhum como este. Era o tempo da escola risonha e franca, onde o que rolava mesmo era o hino e o poema patriótico todo dia. Isso para mim foi uma maravilha, por causa da eufonia que isso causava, toda a descoberta do ritmo das palavras, do som das palavras, da imagem que cada palavra contém.
E a construção das frases também na Bahia é peculiar, é diferente. Tem uma sonoridade e uma construção que é só da Bahia, independentemente do sotaque. É verdade. Tem um outro ritmo, né? Quer dizer, tem um... Mas olha, herança de Padre Antônio Vieira também. Mas a Bahia são várias, né? Quer dizer, verdade. Né? Existe a Bahia do Recôncavo, que é uma civilização, e existe o sertão, que é daí de onde eu venho, que é outra Bahia. E assim se passaram 20 anos, pensarei ao chegar lá. Assim se passaram 20 anos sem ouvir estes rostos, sem ouvir estas vozes, sem sentir o cheiro do alecrim e das flores do mês de maio. Nem o das cambraias engomadas das meninas cheirando a sabonete eucalol, as que levavam as flores para a igreja nas novenas do mês de maio. Você fazia composições literárias no ginásio? Sim, fazia jornal com a turma, um jornal que chamava Avante, saíam pelo comércio. Que comunistão! Mas não era literário. Não era era Avante, mas não era pela esquerda? Não. E aí, um dia, termino o ginásio, estou sem saber o que fazer, estou sentado no banco da praça, quando chega um senhor. Eu li um negócio seu no Alagoinha, jornal. Você não quer trabalhar num jornal da capital? Sério, Antônio? Eu disse, uau, claro que eu quero. Ele disse, então se arrume, tal dia assim, às 8h30 da manhã, esteja na estação da Leste pra gente ir pra capital. Ele era amigo. Capital Salvador. Salvador. Um ano depois achei que tinha que ir mais longe. Fui para São Paulo. Queria entrar na última hora. Bati na porta, entrei e fiquei. Belo tempo. Eu vivi um belo tempo, cara. Depois fui para Portugal, trabalhei em publicidade em Portugal, vivi 3 anos lá. Estava em busca do meu primeiro romance. E no primeiro dia, engraxando sapato na Praça de Londres, em frente do Café de Londres, eu vi aqueles homens pesadões, né? Quer dizer, os jovens estavam todos na guerra, na África, ou fugidos pela Europa fora, né? Ou adentro, e eu vendo aqueles homens todos encapotados, pesadões, andando. E eu achei, me veio a imagem dos homens dos pés redondos. Achei que aqueles homens, de tanto dar volta em torno deles mesmos, tinham ficado os pés redondos. Eu digo, bom, eu vou ficar aqui nesse país até viver esse romance. Foi o meu primeiro romance que eu comecei a escrever, mas que ficou para segundo, porque surgiu depois a ideia do Um Cão Voando para a Lua, e esse Um Cão Voando para a Lua acabou sendo a minha estreia, caiu na lista dos best-sellers. Aí um ano depois veio, acabei, aí peguei o embalo, aí o outro veio todo. Foi como o Homem dos Pés Redondos? Os Homens dos Pés Redondos. Foi como se eu tivesse tirado uma espinha da minha garganta, né? Assim, pá, agora vai. E aí a crítica começou a aplaudir, foi para Paris. A primeira ligação que eu recebi de repórter foi do Jornal do Brasil. Eu não sabia que escritor dava entrevista. Eu achei que era um trote de algum amigo. Que? Como? Mas não era sério, era para dar uma entrevista para o Jornal do Brasil. Assim se passaram 20 anos, sem eu queimar a sola dos pés nas areias do tabuleiro, nem nos caminhos de maçapê das baixadas, sem escorregar no tauá da ladeira da Tapera Velha, sem subir de joelhos em penitência até o Cruzeiro da Piedade, sem roubar goiaba em quintal alheio e pedir perdão ao Cruzeiro dos Montes e à Virgem Mãe de Deus, Nossa Senhora do Amparo, a nossa padroeira. Aí vem o terceiro. Esse Bendita Essa Terra já está saindo a 25ª edição. Agora, já saiu uns 10 países e agora, nesse exato momento, está sendo traduzido na Bulgária, na Albânia e no Vietnã. Sua obra reeditada. É a 25ª, como eu falei, do Essa Terra, a 2ª do Essa Terra de Bolso, a 10ª do Meu Querido Canibal, a 9ª de Um Táxi para Venda da Áustria. E de agora em diante, o que você está fazendo? E a partir
da ABL? Eu estou há 3 anos fazendo um romance e esse romance está me dando muito trabalho. Ele está muito lento. No começo eu ficava desesperado com essa lentidão, mas depois de um certo momento eu passei a curtir a lentidão. Ficar horas e horas diante de um parágrafo. No dia seguinte, voltar a pentear aquele parágrafo, me lembrando da minha mãe com um pente fino na cabeça das minhas irmãs, para tirar as lêndias. Então fico tirando as lêndias daquele bloco. E chegou um momento que eu me perguntei assim, poxa, dias e dias em cima de um parágrafo, passando esse pente fino, essa coisa, quem se importa com isso? O leitor. De repente eu respondo, olha, pode ser que ninguém se importe, mas eu me importo. E isso é que deve contar, né? Isso E é que deve depois o contar. leitor, né, Antônio? Porque algum leitor vai se importar, né? Algum leitor. Querido, muito obrigado. Obrigado a você. E parabéns.